Queridos irmãos, graça e paz por meio de Cristo. Desde já eu me alegro com a presença aqui no meio de vocês. Agradeço ao conselho da igreja, pessoa do reverendo Gabriel, reverendo Sérgio que não está presente, mas foi por quem eu fui convidado. Fico feliz pela oportunidade de poder falar aos irmãos da palavra do Senhor essa noite, nessa tarde, nessa manhã, na verdade, né? Estou meio perdido ainda. Eu creio que farei outras apresentações ao longo da escola dominical. Portanto, vamos direto ao que interessa. Abramos a palavra do Senhor no livro de Salmos, número 46. Os Cânticos de Israel, Salmo de número 46. Salmo que eu creio que seja conhecido da maioria dos irmãos. Salmo de número 46. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar mais uma vez, pedindo a direção e a instrução do Senhor. Nosso Deus e Pai, quando nós nos debruçamos sobre a Tua palavra, nós sabemos que o Senhor quer falar conosco. Desde toda a história, a Tua palavra tem sido a orientação, tem sido o consolo, a exortação, o ensino para a nossa vida. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que nessa manhã não seja diferente. Rogamos que o Senhor se comunique, que o Senhor nos ensine, faça-nos ouvir aquilo que precisamos. Por isso, abre o nosso coração, abre a nossa mente, os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que o Senhor fale conosco, atendamos a Tua voz e sigamos segundo a Tua vontade. É o nosso desejo, Pai, nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um castelo forte. Eu creio que vocês cantam com muita frequência, assim como todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, um famosíssimo hino composto por Martinho Lutero, um hino muito comum em todas as igrejas no mundo todo. A realidade é que, apesar da semelhança na melodia no qual nós cantamos ao longo de todo o mundo, nós cantamos também na nossa igreja na Alemanha, existe um detalhe que escapa para nós brasileiros quando nós cantamos esse hino Castelo Forte. Quando nós estamos na Alemanha, nos nossos momentos de culto, nós cantamos esse hino, mas existe uma pequena diferença na palavra usada e um detalhe cultural que nós às vezes não percebemos. Quando nós cantamos lá na Alemanha, nós não cantamos um castelo forte. Nós falamos Ein feste Burg. Eu, na verdade, não sei nem como eu conseguiria traduzir essa palavra Burg. É literalmente uma fortaleza, um refúgio, uma espécie de uma cidadela fortificada. Vocês devem saber da história. Quando Martinho Lutero afixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 1517, aquilo causou uma revolução em toda a Europa. Especialmente porque os príncipes católicos passaram então a perseguir Lutero
ao longo de toda a Alemanha e logo depois da chamada Dieta de Worms, em 1521, ele passou a ser perseguido com muito mais intensidade. É por isso então que ele foi levado quase que cativo para um castelo, para um castelo chamado Castelo de Wartburg, no norte da Alemanha. Só que aí que vem o detalhe. Quando nós olhamos, esse aí, na nossa mente, quando nós pensamos em um castelo, é essa imagem que vem à nossa mente. Isso é um castelo. Na Alemanha, na língua alemã, nós chamamos isso de um Schloss, que é literalmente um castelo. Mas existe um detalhe. Quando nós cantamos na Alemanha Ein feste Burg, ou seja, um refúgio ou uma cidadela fortificada, firmemente fortificada, nós não pensamos em um castelo. Nós pensamos na realidade num Burg. Esse é precisamente, a foto de baixo é precisamente o chamado Castelo de Wartburg, que no final das contas nem um castelo é. Mas afinal de contas, qual é a diferença? Um castelo, na verdade, um Schloss, é um local para festividade. É um local com amplos salões, um local com torres altas, um local bem mais bonito, bem mais belo, com aspectos da nobreza, obras de arte. Um lugar onde eram realizados os bailes naquele período, em que toda a nobreza era convidada para estar ali presente. Mas um Burg não é assim. Você consegue perceber claramente a diferença entre um Schloss e um Burg. Porque quando você olha o que de fato é um Burg, você percebe que ele foi feito com um propósito diferente. Ele foi feito para funcionar como um refúgio, como uma pequena cidadela fortificada, geralmente construída em cima de uma montanha, onde a diferença de um castelo, você tem grandes muralhas. Muralhas tão grandes e tão largas que, inclusive, é possível algumas vezes você andar ao redor dessas muralhas, andar sobre essas muralhas. Aqueles que, por exemplo, gostam da famosa obra de ficção do Tolkien, O Senhor dos Anéis, devem lembrar disso, né? Quando as pessoas combatiam com os exércitos lá embaixo, subindo, inclusive, nas muralhas do castelo para poder lançar flechas e tudo mais. Qual que é a diferença entre um castelo e um Burg? A diferença é que, quando Martinho Lutero se refugiou nessa cidadela fortificada, ele não foi à procura de um castelo. Ele não foi à procura de um lugar onde ele se sentiria bem. Ele foi à procura de um refúgio. Ele foi à procura de uma fortaleza. Ele foi à procura de um lugar onde ele sabia que Deus poderia sustentá-lo e guardá-lo. Não por causa das muralhas, mas porque Deus estava com ele em todo momento. Irmãos, essa é a realidade da nossa vida. Nós, de uma certa forma, estamos constantemente à procura de segurança. E a grande pergunta é, onde nós encontramos segurança? É por isso que o Salmo ele já começa dizendo da forma mais clara possível, da forma mais inequívoca possível. O verso 1 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Eu creio que todos vocês sabem perfeitamente daquilo que eu estou falando. Eu creio que nenhum de vocês está isento daquilo que cada cristão enfrenta no seu dia a dia. Você pode ser a pessoa mais rica de São Paulo, do Brasil, do mundo, o que quer que seja. Você pode ser talvez a pessoa mais pobre. Você pode ser negro ou branco ou oriental. Você pode ser uma criança, você pode ser um adulto. E não importa, independentemente da sua classe social, da sua raça, da sua idade, todos nós passamos por fases difíceis na nossa vida. Todos nós passamos por momentos de insegurança, passamos por tribulações, inclusive o próprio Senhor Jesus, aquele que, mesmo não tendo pecado, mesmo jamais tendo feito qualquer coisa errada, sofreu na realidade por conta dos erros dos outros.
O próprio Senhor Jesus disse: no mundo passareis por tribulações, por dias difíceis. Nenhum de nós, meus irmãos, nenhum de nós está isento de passar por essas lutas, em que muitas vezes nós somos capazes até mesmo de desesperar da nossa própria vida. O texto diz que as águas se tumultuam, os mares espumejam, e na sua fúria os montes se estremecem. Eu lembro especificamente de uma vez em que eu estava visitando a cidade de Salvador, na Bahia. Creio que deve ter algum baiano por aqui. E eu lembro que eu estava com meu pai e meu irmão, e nós fomos fazer uma travessia da cidade de Salvador, num navio, para uma ilha, se eu não me engano, a Ilha de Maré. Era alguma coisa como isso, eu era bem pequeno. E eu lembro que naquele dia nós pegamos o barco bem cedo, e era uma manhã muito tranquila. O sol brilhava, o mar estava muito tranquilo, a água estava límpida, muito, muito calma, uma calmaria tremenda. Nós pegamos o barco e fomos tranquilos, chegamos, tivemos um tempo muito bom com a nossa família. E aí, a hora de retornar chegou. A hora do retorno foi uma das experiências mais assustadoras pelas quais eu já passei em toda a minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei à praia, o mar estava extremamente revolto. As nuvens cobriam o céu como se fosse um chumbo. Havia uma pequena garoa e uma fila de pessoas esperando para ser levada ao barco. Com um detalhe interessante: os marujos, as pessoas que trabalhavam no barco, estavam carregando as pessoas, né, a tripulação, os tripulantes, para chegar até o barco. Eu lembro de uma cena especificamente de ver o barco balançando muito para todos os lados e uma senhora, inclusive, batendo a cabeça no barco. Eu fiquei... Imagina uma criança de 10 anos assistindo uma cena como aquela. E foi talvez naquele dia, e talvez esse é o momento que eu ilustre melhor as situações pelas quais nós passamos na nossa vida. Irmãos, fases difíceis, lutas, angústias, todos nós vamos passar. A grande pergunta é: o que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser a nossa reação? O texto nos diz claramente, lembre-se disso: o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa cidadela fortificada, na qual nós podemos confiar. Por isso não temeremos, é isso que diz o texto. A realidade é que nós podemos confiar perfeitamente, garantidos de que o Senhor é a nossa salvação. É por isso que o texto continua dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O texto continua dizendo que apesar das lutas, apesar das dificuldades, das tribulações pelas quais nós passamos, ele diz que há um rio. Mas na realidade esse rio ele conduz para um determinado local. E esse local é uma cidade. E com um detalhe interessante, existe uma presença de alguém no meio dessa cidade. Deus está no meio dela, ela é a morada do Altíssimo. Como eu dizia para vocês, um castelo, ou melhor, um burg, é o local onde nós podemos nos refugiar, onde diante dessas fases difíceis da vida, nós podemos nos esconder no Senhor. O fato é que um castelo servia justamente para isso. E não somente por causa das suas altas muralhas, não somente por causa de um exército que protegia aquela cidade. Mas sabe qual era uma das maiores garantias de que alguém estaria seguro dentro de uma cidade fortificada? Era o fato de que o rei estava lá presente. Enquanto havia guerras ao redor, enquanto as cidades na vizinhança estavam provavelmente sendo queimadas e pessoas estavam mortas, todos corriam para se refugiar dentro dessa cidadela central. E sabe por quê? Porque uma das maiores garantias era a certeza de que o rei estava lá dentro. E sem dúvida nenhuma, de
todos os locais daquela nação, daquele território, daquele país, o local mais seguro, onde todo o exército do país iria dar a sua vida para proteger, era o local onde o rei estava. É por isso, meus irmãos, que a presença do Senhor, na realidade, é a maior garantia da nossa salvação. Foi inclusive isso que diz nas palavras de João Calvino: se desejarmos ser protegidos pela mão divina, então devemos preocupar-nos acima de tudo que Deus habite em nosso meio, pois toda esperança de segurança depende unicamente da sua presença. Ainda retornando a esse aspecto do mar, afinal de contas é essa a imagem que o judeu tem sempre em mente. O mar sempre para a nação judaica foi algo de misterioso, né? Onde é a morada dos animais marinhos, é algo onde os judeus sempre temiam ir. Eu lembro especificamente da história em Marcos capítulo 4, onde Jesus está atravessando o mar da Galileia com seus discípulos. E no meio do mar da Galileia, que na verdade é uma espécie de um lago, mas é tão grande que parece um mar, começa uma tempestade. E com detalhes, são pescadores. Pedro, João, Tiago, por exemplo, eram pessoas acostumadas a lidar com esse tipo de intempérie, com esse tipo de turbulência no meio da agitação do mar. E a descrição que o texto faz é que as águas, as ondas, o mar era tão revolto que inclusive esses pescadores, já tão habilidosos, temiam pela sua própria vida. Enquanto isso, o que o texto diz que Jesus fazia? Jesus dormia. Jesus dormia tranquilamente. É por isso que os discípulos, sem entender o que acontece, disseram: Senhor, o que nós vamos fazer? Por que o Senhor não nos salva? Nós vamos perecer aqui. Jesus levanta e, num ato daqueles que só Deus é capaz de realizar, né? Ele acalma a tempestade. E diz aos homens que eles eram homens de pouca fé, de pequena fé. Por que vocês temem? Por que vocês têm medo? A realidade é que Jesus já havia dito, né? Antes mesmo de entrar no barco, ele disse: passemos para o outro lado. É isso que diz o texto. Passemos para o outro lado. Ora, se Jesus diz que nós vamos passar para o outro lado, se Jesus diz para nós passarmos para o outro lado, o que vai acontecer? Nós vamos passar para o outro lado. Mas a maior das garantias de que aquele barco jamais iria afundar e de que aquelas pessoas jamais iriam perecer era a presença do Senhor no meio delas. Ora, irmãos, que garantia maior nós temos na nossa vida? O fato de que o Senhor está presente conosco. O fato de que, na realidade, essa ilustração de tempos difíceis, de angústias, é apenas uma metáfora da nossa própria salvação. Nós éramos escravos. A nossa luta, na realidade, muito maior do que as lutas pelas quais você passa, era a luta contra o seu próprio pecado. Nós fomos resgatados pelo Senhor. Ora, meus irmãos, se Cristo Jesus foi capaz de dar a sua própria vida em nosso favor, o que Ele mais nos negaria? Se Ele é capaz de estar presente em nós por meio do Seu Espírito, o que mais podemos nós temer? A certeza da nossa salvação reside no fato de que nós fomos salvos pelo Senhor, tanto nas nossas lutas da vida, na perda de um emprego, na morte de um parente, numa dificuldade financeira, na perda de um filho, no bater de um carro, o que quer que seja. Você sabe do que eu estou falando. Diante dessas lutas, a única garantia que nós temos, a única delas, é o fato de que o Senhor está presente.
O fato de que Ele reside não só em nosso meio, mas como nos diz na sua palavra, Ele está em nós por meio do seu Espírito. Que garantia, que grande penhor da nossa herança, que grande garantia da nossa salvação. Mas o texto ainda continua dizendo, a partir do versículo 8, do verso 8 ele fala: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações ele já efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. É um detalhe interessante, né? Porque, afinal de contas, apesar de ter a certeza de que o Senhor está presente em nós e conosco, dando inclusive a sua vida pela nossa salvação, qual é a garantia que nós temos de que o Senhor permanecerá conosco? Ou seja, de que pelas suas promessas, de que pela sua palavra, nós podemos confiar que Ele está presente e que Ele vai continuar presente. O que nos dá a garantia da nossa fé? É interessante porque nós vemos nos nossos dias que as pessoas confiam na fé. A fé é algo muito geral, muito etéreo. É algo muito efêmero. Quando vocês conversam com as pessoas no seu dia a dia, vocês percebem esse aspecto da fé das pessoas. O que é fé, afinal de contas? Alguns, inclusive, dizem, né, como disse o poeta, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Esse é um detalhe interessante porque ela representa bastante daquilo que nós entendemos como fé nos nossos dias. A fé é a confiança na fé. Eu tenho fé em Deus de que Ele vai me ajudar em determinada situação. Ora, mas qual é a garantia disso? Eu tenho fé. Simplesmente. A fé na fé. Mas como não é possível? Como é que pode haver a confiança na confiança? A fé que se baseia na fé é vazia. Não tem garantia nenhuma. Qual é, afinal de contas, a garantia que nós temos como cristãos? De que o Senhor vai continuar cumprindo as suas promessas e de que nós podemos ainda permanecer confiando nele. Ora, é o que diz o versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Vejam as assolações que ele já efetuou na terra, as assolações que ele efetuou na terra. A garantia de que o Senhor é o nosso refúgio e que Ele permanecerá continuamente sendo, é a própria história, queridos. É a própria história. Olhe para a sua própria vida. Já houve algum momento na sua história em que o Senhor o tem abandonado? Já houve algum momento em que, apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades, apesar desses momentos de limites pelas quais você passa, em algum momento você esteve completamente abandonado? Olhe para a história do povo de Israel. Olhe para aquilo que está registrado nas próprias Escrituras. Olhe para o passado. A garantia de que o Senhor está conosco e de que Ele vai manter as suas promessas continuamente é a própria história da humanidade. Basta você olhar para a sua própria vida. O Senhor Jesus permanece conosco. É por isso que nós não podemos dizer que a fé é simplesmente um salto no escuro. Eu ouço muita gente falar isso. Como se a fé fosse algo em que você fecha os seus olhos, você está diante de um precipício e você se lança a um precipício sem a menor garantia de salvação. Fé não é isso. Fé é olhar para trás, é ver aquilo que o Senhor já fez. E baseado naquilo que Ele fez no passado, garantir-se de que Ele continuará fazendo no futuro. Meus irmãos, as suas promessas são muitas. Ele prometeu que iria nos salvar e Ele cumpriu.
Ele prometeu que um dia iria voltar e ele há de cumprir. Portanto, irmãos, qual o resumo de tudo isso? Qual o resumo que Lutero tinha em mente após compor o seu hino Castelo Forte no castelo de Wartburg, que nem um castelo é? Qual é a garantia que o salmista tinha, qual a certeza que o salmista tinha ao escrever o Salmo de número 46? Aquietai-vos. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Povo de Deus, console o seu coração. Não temam. Não sejam fracos a ponto de desesperar-se. Aquietai-vos. Saibam que o Senhor é Deus. Saibam que Ele está presente em nosso meio, presente na sua própria vida. Saibam que as suas promessas sempre foram cumpridas. E que Ele continuará cumprindo cada uma delas, porque é a prova da história. Acalme o seu coração. Diante das suas dificuldades, saibam que o Senhor é exaltado entre as nações em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele reside em nosso meio. Ele reside em nós. Ele habita em cada um de nós. Talvez um dos maiores males desse século seja a ansiedade pelas quais nós passamos. Seja o tanto de caixas e caixas de Gardenal que as pessoas hoje compram nos dias contra depressão, ansiedade, pânicos dos tipos mais variados. Acalme o seu coração. O Senhor Jesus está conosco. Ele é a garantia da nossa salvação em todo momento. Por isso bem dizia Lutero, de que o Senhor, presente em nosso meio, é o nosso castelo forte, a garantia do nosso refúgio. Que a sua palavra ajude na sua caminhada, que você seja continuamente consolado, a certeza de que Ele é o nosso castelo forte, um refúgio bem presente nas tribulações. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor, nós rogamos a Tua graça, porque somos fracos, somos frágeis, o nosso coração é imaturo. Nós somos por diversas vezes, ó Pai, assolados pela nossa angústia. Nós somos por muitas vezes, ó Pai, inquietados pelas lutas da nossa vida. Mas a certeza que nós temos é que o Senhor está conosco. O Senhor está presente em nós. Tua palavra nos ensina que Tu és o Emanuel, o Deus conosco, a ponto de vir a esse mundo, conhecer a nossa própria miséria, entender quem nós somos, mas ainda assim entregar do Teu Espírito para poder habitar em cada um de nós. Que grande promessa temos, Pai. Que grande garantia temos na certeza de que o Senhor é quem nos dá a nossa segurança, como refúgio e nossa fortaleza. Por isso eu rogo a Deus, pelo Teu povo, por pessoas que se reúnem neste momento em toda a terra. Que a Tua igreja, Pai, continue sendo sustentada pelo Senhor. Temos a garantia de que o Senhor o fará. Afinal de contas, o Senhor sempre tem feito. E nós podemos ter a certeza de que o Senhor é a nossa rocha, a firme segurança onde nós podemos nos sustentar. Por isso, ó Pai, dá-nos a calma, dá-nos o sossego necessário, dá-nos a paz, que excede todo entendimento, a qual o mundo não consegue compreender, mas os Teus filhos têm a plena certeza de que nós seremos salvos continuamente pelo Senhor.